Oi, tudo bem? Oi, a A paz, paz, pastor. A prazer, paz, viu? tudo bem com vocês? Tudo bem, Amém. amém. É um prazer ter o Senhor aqui conosco, né? Que o Senhor Deus possa usar a sua vida, que o Senhor seja a boca do céu aqui na terra, né? Que muitas vidas sejam alcançadas nessa noite. Amém. Em paralelo com a nossa transmissão aqui, eu estou com outro celular um pouquinho abaixo, onde eu tenho o intérprete de Libras no Instagram da nossa igreja. Então é meio que tá as duas juventudes juntas, né? Aí os jovens que são surdos estão no Instagram da nossa igreja, onde eles vão acompanhar a Amém. mensagem, e os que não são surdos vão estar aí acompanhando juntamente com a gente aí na. E aí eles vão escolher qual canal eles querem. Mas a gente está Amém, fazendo amém. aí em paralelo para também atender a nossa juventude. Então, fico muito feliz Amém. a oportunidade aí de poder servir a todos vocês, né, os jovens aqui da nossa igreja e a vocês também da Igreja do Brasil para Cristo. Né, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Amém. Amém. Então, vamos orar? Vamos. Só baixar aqui, só para não dar retorno da minha voz. Oremos. Senhor Deus, Pai, Santo, misericordioso, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pedimos nesse momento, Pai, fala aos nossos corações conforme a tua vontade, Senhor. Não nos deixa, Pai, terminar essa atividade aqui sem ouvir a tua voz santa e soberana sobre todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É isso que te pedimos, Pai. Me usa para a tua glória, Senhor, para que vidas sejam alimentadas pela tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre como Deus nos molda a partir da tribulação. E eu selecionei aqui 2 textos de Romanos, onde a gente vai trabalhar em 2 etapas. O fato de nós termos sido justificados pela fé, e por isso nós vencemos os efeitos da queda, os efeitos do pecado. E porque, a partir disso, a gente pode confiar no meio das tribulações, confiar que Deus está cuidando de nós e que Deus está nos santificando por meio das lutas. A gente está passando por uma crise, por um momento novo, né? A nossa geração, nenhuma geração viva sabe, né, o que é uma pandemia. A última pandemia ocorreu aí, que foi a gripe espanhola, foi mais ou menos em torno de 100 anos atrás. Então, ninguém mais sabe o que é passar por uma pandemia. E a nossa geração está passando por essa experiência, né? Pastorear, ser igreja no meio dessa circunstância. Então, exatamente diante disso, a gente precisa compreender, porque as tribulações, elas possuem um propósito dado por Deus, e nós precisamos estar conscientes desses propósitos, para que a gente não venha cair no meio da tribulação. Então, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 5. A gente vai ver do verso 1 ao verso 11. Esse primeiro texto vai nos mostrar que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, e por esse motivo, mediante a fé, a gente venceu os efeitos do pecado. Então vamos lá, Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro verso, eu quero parar e nós refletirmos no que Paulo está dizendo nesse verso. Por que é tão importante a gente entender que nós temos paz com Deus? Porque nós não estávamos em paz com Deus. A pior coisa do mundo é você não estar em paz com aquele que te criou. Não estar conectado com a tua identidade em Cristo. Aquilo que Deus te criou para ser. O mundo, ele, ao se afastar de Deus, o mundo se afastou do seu referencial. Para que eu possa saber quem eu sou, eu preciso saber por que eu fui criado. E para que eu possa saber por que eu fui criado, eu preciso conhecer o meu Criador e saber dele a minha missão, o meu objetivo, o meu chamado, aquilo que Deus, por que Deus me fez, como eu devo viver. Já que eu sou o projeto de Deus, o projetista precisa estar envolvido.
para determinar, para dizer, para explicar como é que esse projeto deve viver. Quando nós nos rebelamos com Deus, lá em Adão, nós perdemos essa capacidade de ter esse referencial em Deus, por causa de nossa rebeldia, de nossa natureza pecaminosa. É por isso que apenas vencendo os efeitos do pecado, pagando o preço do pecado, é que nós podemos acessar de novo esse relacionamento com Deus e encontrar a nossa identidade nele. E é por isso que no verso 1 ele diz que nós fomos tornados justos mediante a fé. Temos então agora paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós não estamos mais em batalha contra Deus. Nós não estamos mais lutando pela nossa única vontade. Nós não estamos lutando para encontrar um sentido para a vida. Nós já encontramos o sentido. O sentido da nossa vida é glorificar a Deus, viver para a glória de Deus. E por isso nós temos agora paz com Deus. Essa luta que nós travávamos, esse vazio interior que nós tínhamos, essa batalha interna que nos fazia tirar a paz do nosso coração, nós agora estamos do lado do Senhor. Nós não temos mais essa batalha contra Deus. E por esse motivo, Paulo diz que nós estamos em paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 2 ele diz assim: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós não fomos libertos somente para não irmos para o inferno. Nós não temos paz com Deus somente para não sermos condenados. Nós também não temos paz com Deus somente para vivermos uma vida boa aqui nesse mundo, ou uma vida em paz aqui nesse mundo. Nós fomos libertos não só da condenação, nós fomos libertos não só da angústia de vivermos sem destino, mas nós fomos libertos também para a esperança. Aqueles que não tinham esperança agora têm o que esperar. Aqueles que não tinham não tinham perspectiva para o futuro, agora possuem uma visão de futuro. E que futuro é esse? Que esperança é essa? É a esperança que foi derramada através da glória, é a esperança da glória de Deus, a esperança que um dia veremos Ele em glória, a esperança que um dia seremos totalmente participantes da glória de Deus, e que estamos agora no deserto da vida, como o povo de Israel que saiu do Egito, do pecado, e que andava pelo deserto da vida em direção à terra prometida. Nós, da mesma forma, fomos libertos do Egito do pecado, estamos na trajetória do deserto da vida como peregrinos em direção à terra prometida, que é a Jerusalém celestial. Essa é a nossa esperança. É isso que nós esperamos. E nós fomos libertos para ter esperança. Nós não fomos libertos para ter uma vida de prosperidade aqui. Nós não fomos libertos para curtir a vida. Nós fomos libertos para saber que a vida é curta. E ela só é curta porque existe algo depois dela, muito mais glorioso, muito mais grandioso, e que é para lá que nós estamos caminhando. E é para ela que nós estamos sendo preparados, em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações. E por isso que a gente pode pensar, mas e aí? Depois que eu sou liberto, a tribulação ela se torna coisa do passado? Era naquele tempo que eu vivia longe de Deus, que eu não tinha esperança, que eu sofria. Era naquela situação que eu vivia aprisionado pelo pecado, que eu passava por tribulações. Agora eu não passo mais, agora a tribulação é coisa do passado. Olha do verso 3 ao verso 5, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos, deixa eu ver aqui, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que nós nos gloriamos em sermos atribulados, em passarmos por dificuldades? Porque nós precisamos nos alegrar, nos gloriar em saber que estamos no deserto. Primeiro, porque nós saímos do Egito. Nós não somos mais escravos. Então eu posso me gloriar nisso. Dizer assim, glória a Deus por isso.
Glória a Deus pela minha libertação. Glória a Deus porque eu sou livre. Em Cristo eu sou livre. Estou no deserto, estou na dificuldade, estou na tribulação. Mas eu preciso me gloriar. Por quê? Porque essa tribulação, olha o que é que o texto diz. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, a capacidade que eu tenho de permanecer fiel ao Senhor. Essa perseverança, ela está sendo trabalhada em mim. Essa capacidade de me manter no caminho. De entender que mesmo no deserto existe um Deus olhando por mim. Essa capacidade de, mesmo no meio da dúvida, entender que de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa capacidade, esse músculo espiritual que precisa ser exercitado. Que é aquele músculo que quanto mais pesada a tribulação é, mas ele tem esperança, ele persevera e ele sabe que o Senhor virá em nosso socorro. E aí o verso 4 ele diz que a perseverança produz experiência. Então se eu não tiver tribulações para exercitar o músculo da minha perseverança, eu não saberei o peso de levantar essa tribulação, de me levantar no meio dessa tribulação. E o me levantar no meio da tribulação produz em mim experiências com Deus. Experiências com Deus. Eu experimento. A vida com Deus não é uma vida teórica. A vida com Deus não é uma vida intelectual. A vida com Deus é uma vida de experiências. Não são experiências fantásticas. São experiências como você experimenta num casamento. Eu posso não conhecer alguém quando eu namoro, mas quando eu caso e vem as primeiras dívidas do casamento, é naquela hora que cada um vai reagir de uma maneira, e aí você vai começar a conhecer quem é aquele seu parceiro ali de vida. Quem é o seu cônjuge no meio da tribulação. E vocês vão unir esforços, vão levantar um ao outro. A nossa experiência com o Senhor ela é semelhante, não que nós vamos levantar o Senhor, mas o nosso coração pecaminoso duvida de Deus. Por vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Por vezes nós nos achamos deuses. E é no meio das tribulações, no meio das dificuldades, que a perseverança, a capacidade que eu tenho de permanecer no ritmo que Deus determinou e no caminho que Deus determinou, é que vai me fazer ter a experiência de viver com Deus. E essa experiência, segundo o verso 4, ele continua dizendo, produz esperança, porque quando eu experimento o meu relacionamento com Deus, eu sei que não estou só. E quando eu sei que não estou só, eu sei que existe um Deus me guiando, me levantando, existe um Deus me repreendendo, existe um Deus me castigando pelo meu pecado, também por amor. Existe um Deus que é meu Pai, é meu guia, é meu Senhor, é meu libertador, é meu provedor. Sabendo que existe esse Deus andando comigo no deserto da vida, eu tenho convicção de que eu estou no caminho para Jerusalém Celestial. E eu tenho esperança. E aí ele diz que a esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o Espírito Santo confirma em nosso coração que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus está conosco. E é mediante essas circunstâncias que nós entendemos que estamos caminhando em paz com o nosso Deus. E aí você precisa entender que nós fomos libertos deste mundo pecaminoso. Mas nós não fomos tirados do mundo pecaminoso. Nós não pertencemos ao mundo. Jesus disse isso em João capítulo 17. Mas nós estamos no mundo. E porque nós estamos no mundo, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Ao mesmo tempo que nós temos essa missão de levarmos a luz de Cristo, do Evangelho, para outras pessoas a partir do nosso testemunho, da nossa vida, nós também estamos passando por um processo em que nós estamos sendo desmamados deste mundo. Porque nós não pertencemos mais ao sistema deste mundo, mas por quê? Porque nós estamos em paz com Deus. Mas este mundo está reservado para a ira de Deus.
Nós não somos daqui. Nós não podemos pôr esperança nesse mundo. Nós não podemos esperar um mundo melhor, porque o mundo não vai melhorar. A Bíblia já profetiza que o mundo ficará pior. Esperar algo bom do mundo é esperar algo que a Bíblia nunca prometeu. Pôr esperança nos governos é pôr esperança em algo que Deus nunca te mandou colocar. Pôr esperança na ciência, na tecnologia, para encontrar uma solução para a crise que nós estamos passando, é esperar no lugar errado. Mas Deus pode usar líderes? Pode. Governos pode usar, sim. Deus pode usar a ciência, sim, claro. Tecnologia, é óbvio, Ele está usando aqui, a gente está tendo comunhão por meio da tecnologia. Uma comunhão parcial, mas é melhor do que nada. Então, no entanto, não é isso que eu espero. Porque nós precisamos pôr a nossa esperança no lugar certo. E esse mundo está reservado, permanece sobre o pecado. O sistema desse mundo permanece sobre o pecado. E eu preciso começar a ganhar consciência disso. À medida que eu vou caminhando no deserto, o deserto não é minha casa. O deserto é a escola. O deserto é a pedagogia de Deus. A tribulação é a forma como Deus opera. Para me ensinar, para te ensinar, para te libertar dos teus pecados mais secretos, para tratar as tuas maldades mais íntimas. É a tribulação também que Deus usa para fortalecer a musculatura da nossa fé, para nos preparar para o reino vindouro e para nos tornar instrumentos dele nesse mundo. É essa a tribulação. E no verso 6 ao 11 ele diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriaremos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então nós fomos libertos quando ainda éramos rebeldes. Nós fomos... a morte de Cristo aconteceu enquanto ainda éramos rebeldes. Lá a nossa libertação chegou até nós. E mesmo sendo rebeldes, a graça nos alcançou, nos chamou, nos separou. Quando nós dizemos sim para o Senhor, essa graça, ela caiu sobre nós. E nós agora somos libertos no Senhor. O mundo está reservado para a ira. E nós fomos salvos da ira que iria cair sobre o Egito. Nós fomos libertos dessa ira. Nós também seremos libertos da ira de Deus. Então, o que o mundo está passando é uma tribulação sem esperança. O que nós estamos passando é uma tribulação com esperança. É diferente. Muda completamente a maneira como eu devo reagir. E é por esse motivo que hoje a gente passa por tribulações. Pois as tribulações são um meio pedagógico. É Deus nos fazendo desmamar deste mundo. Hoje, muitos crentes estão aprendendo a viver com menos. Talvez o entretenimento exacerbado, as pessoas estão repensando, será que vale a pena eu gastar tanto dinheiro passeando? Será que outras coisas que estão sendo repensadas é o valor da própria família? As pessoas estão obrigadas a estar com suas famílias. O que é que precisa tratar em suas casas? Então a tribulação para o crente, ela vai produzir algo bom na vida dele. Mas por que ele produz algo bom? Isso é convicção. Nós devemos ter convicção disso. Por que nós devemos ter convicção disso? Porque o Espírito Santo nos foi dado como consolador. Não é essa promessa que foi dada por Deus? E é isso que ele diz lá em Romanos capítulo 8. Vamos lá para Romanos capítulo 8. A gente vai ver do verso 18 ao 30. Vamos ver de maneira um pouco rápida. Mas a gente vai tentar focalizar o entendimento nisso. Porque a presença do Espírito Santo na tua vida é sinal da tua salvação. É evidência da tua salvação.
As pessoas perguntam, pastor, como é que eu faço para saber se eu sou salvo? Veja se há frutos, evidências do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você é uma pessoa que luta contra o pecado? Você é uma pessoa que deseja a eternidade? Você é uma pessoa que abriria mão desse mundo hoje, só para ir para o céu? Só para estar com Cristo agora? Você é essa pessoa? Se sua resposta é sim, isso é evidência do Espírito. Porque nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Então, o nosso problema, o problema atual, é porque os crentes eles se apegaram ao mundo de tal forma que hoje, quando você diz assim, ei, você quer morrer hoje para ir para o céu? O cara diz, não, tem tanta coisa na minha vida ainda para fazer. Espera aí, cara. Se Deus viesse te perguntar hoje se você quer partir para a glória, é a mesma coisa do jovem que chegou para Jesus e disse, eu quero te seguir. Aí ele disse, então vem e me segue. Aí o jovem disse, não, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse, não, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Porque aquele jovem não tinha o coração como a prioridade no Senhor. Hoje, as igrejas são cheias, repletas de pessoas que não priorizam o reino de Deus. Elas encaram a igreja como um clube de amigos, como uma empresa, algo para eu receber, algo de Deus. Elas não enxergam como o reino de Deus, representantes do reinado eterno do Rei Jesus. E essa tribulação, ela está fazendo as igrejas, parem para pensar, as igrejas que tinham mega estrutura e que sustentavam as pessoas com base na sua mega estrutura, o que elas podem fazer agora? Se elas só têm o Instagram, só tem o YouTube para fazer o que fazia. Igrejas que não se pregava a palavra, como é que elas vão sobreviver agora? Se a única coisa que você pode fazer com a internet é levar informação. Igrejas que não estavam acostumadas com pregação, elas estão morrendo, elas estão se acabando. Ou então elas estão tentando inovar. Fazer mega programas de entretenimento para ver se mantém o povo ocupado. Mas elas vão cair, elas estão caindo. Porque nós aprendemos que para ser igreja não precisamos de muito. Não precisamos de muito. Não estou dizendo que quando acabar essa crise a gente não vai voltar ao que fazemos. É claro, ao culto presencial, é óbvio. Isso aqui que nós estamos fazendo não é o modelo ideal. Não é o modelo ideal, é o que nós temos, infelizmente. Mas, quando nós voltarmos, nós vamos entender de fato o que realmente importa para ser igreja. E aí, o que fortalece o nosso coração é saber que o Espírito Santo está dentro de nós e ele nos guia. Ele nos orienta. Ele nos mostra pela palavra de Deus. Vamos olhar aqui do verso 18 ao verso 30. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meu irmão, o Espírito Santo fortalece em nós a esperança e o desejo de partirmos desse mundo. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz, olha, se o lucro maior para o reino de Deus é eu permanecer, permanecerei. Mas para mim é incomparavelmente melhor partir daqui e estar com Cristo. Hoje nós vivemos uma geração que o povo está apegado ao mundo. Está apegado aos valores do mundo. Se Deus disser assim, olha, não faça isso não. Não vista essa roupa, não. Isso é pecado. Olha, não posta essa foto no Instagram, não. Isso não está correto. As pessoas, elas abrem mão do que o Espírito Santo de Deus está dizendo a ela. Elas cauterizam o entendimento delas em nome da moda,
em nome das curtidas nas redes sociais, em nome dos amigos, porque elas estão apegadas ao mundo. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco e ele sonda o nosso gemido. A criação, ela geme, a criação sofre e ela diz assim: eu quero o retorno do rei para que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Eu quero o retorno do rei para que eu seja liberto dessa minha natureza miserável, pecaminosa, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus. Não é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 7? Mas os crentes hoje, eles têm medo da morte. Os crentes hoje, eles desejam mais a vida mundana do que a vida espiritual. Os jovens são mundanos. Os jovens não têm mais aparência de santidade, eles têm aparência de serem mundanos. Você olha para o jovem crente hoje, olha para o jovem do mundo, você não vê diferença nenhuma neles. Nem na linguagem, nem nas roupas. Não estou dizendo que você tem que ficar usando saia ou não usando. Eu respeito a doutrina aí, o costume de cada igreja, eu respeito. Eu estou falando sobre sensualidade, sobre mundanismo. Hoje, os crentes não são diferentes do mundo, não existe santidade. A santidade não é um reflexo. Quando o mundo olha para nós, ele tem que ver em nós diferença. Ele tem que ver santidade porque nós fomos separados para o rei. Nós não somos desse mundo. Se você olhar um americano aqui no Brasil, você vai dizer: esse cara é de fora. Por quê? Porque o cara é branco. Branco que é vermelho, de tão branco que ele é. Pela cara, uma pessoa de fora, pronto, aqui em Campina Grande, tem um pessoal, os venezuelanos, que vieram aqui para Campina. Né? Infelizmente, os pobres vieram em virtude da perseguição que eles sofrem lá, né? Mas você olha na rua, você sabe que eles não são daqui. O rosto deles, o jeito da roupa, já mostra que eles são diferentes. Nós somos assim. O mundo, quando olhasse para nós, deveria ver diferença. Mas não vê mais. Não vê mais. A própria criação está gemendo, desejando a mudança, a transformação. E hoje, não somos assim. Nós não desejamos mais o céu. Nós não temos esperança na volta de Cristo. Uma crise dessa, eu estava hoje conversando com minha esposa, tem gente que está trancado dentro de casa, crente, trancado dentro de casa, assustado, com medo. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, se você morrer, você vai para o céu, meu amigo. Não estou dizendo que você tem que ser irresponsável. Não estou dizendo que você tem que sair por aí feito um irresponsável, contaminando ou sendo contaminado. Tome os cuidados. Mas não seja prisioneiro do medo, porque o medo significa que você é apegado a esse mundo. Não seja assim. Cumpra a sua missão aqui, até o dia que Deus lhe chamar. Nós somos imortais, nós somos indestrutíveis, até que Deus cumpra a vontade dele para nós. Nós somos indestrutíveis até cumprirmos a nossa missão. Então, eu não temo o homem, eu não temo a doença, eu não temo a praga, eu não temo nada disso. O meu temor deve somente e unicamente ao Senhor. Unicamente ao Senhor. Nada me toca se Deus não permitir. Então é a vontade dele, é indestrutível para a minha vida. E é nisso que eu confio. E aí, no verso 26, ele diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque nós somos fracos, irmãos. Nós somos frágeis. Nós não somos todo poderosos. Nós temos as nossas fragilidades. E esse Espírito Santo que alimenta em nós o desejo, que nos guia, que nos encaminha, que nos auxilia, que nos consola, esse Espírito Santo aqui no verso 26, ele diz o seguinte: não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que interessante. A criação, ela geme desejando a redenção. E o Espírito Santo geme desejando o nosso bem. Olha só que interessante. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Eu não decreto, não determino para Deus, eu não declaro para Deus, nada disso. Palavra profética, isso é heresia.
Mas eu clamo ao Senhor e o Espírito Santo intercede por mim com um gemido inexprimível. Porque Ele sabe a intenção do meu coração. Ele sabe a intenção do coração do Senhor. Ele sabe os propósitos do Senhor. E Ele une os meus propósitos aos propósitos do Senhor e transforma a minha vida segundo a soberana vontade de Deus. A oração me transforma. A oração me muda. A oração, ela me muda. Verso 28. E aí, é nisso que nós temos que manter a nossa esperança no meio dessa tribulação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele não está dizendo uma parte das coisas. Ele não está dizendo aquilo que você gosta. Ele não está dizendo aquilo que você não gosta, aquilo que você tem medo, aquilo que você quer, aquilo que você não... Não! Ele está dizendo todas, absolutamente todas as coisas, as que você recebeu, as que você não recebeu. Aquelas que Deus disse sim, aquelas que Deus disse não, e aquelas que Deus disse espere. Todas as coisas, aquelas que te fizeram rir e aquelas que te fizeram chorar. Aquelas que te acalentaram e aquelas que te machucaram. Aquelas que te fizeram sentir paz e aquelas que te fizeram sentir angústia. Todas as coisas, elas estão cooperando, elas estão conjuntamente trabalhando, operando sob a soberana vontade de Deus. O grande arquiteto do universo, o grande autor da vida, o todo-poderoso, aquele que não tem probabilidade suficiente que consiga impedir a sua mão. Aquele que os dados não decidem o nosso destino, porque ele é o dono dos dados. Ele determina o movimento dos dados. Este que domina todas as coisas. É ele que faz com que cada aspecto da existência, cada movimento da célula do nosso corpo, cada energia distribuída em cada átomo de quem nós somos, é este que faz com que cada uma dessas coisas cooperem para o nosso bem. Por que eu tenho que ter medo? Por que eu tenho que temer? Se ele opera para os que nele confiam. Mas não segundo a minha vontade. Se a vontade dele é que eu adoeça, essa vontade é boa, perfeita e agradável. Se a vontade dele é que eu morra, essa vontade é boa, perfeita e agradável. Se a vontade dele é que nada disso me aconteça, continua sendo boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é interessante que o texto ele diz o seguinte: para o bem daqueles que amam a Deus, deve haver relacionamento com Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chama e tem um propósito na nossa vida. O propósito de vida ou o propósito de morte. O propósito de sermos instrumentos vivos ou instrumentos mortos. Não importa isso. Mas Deus nos chamou para um propósito. E o bem soberano, a vontade soberana de Deus é sempre boa. E ela vai cooperar sempre. E é nisso que eu devo manter minha confiança. E o verso 29 ele diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que isso quer dizer, irmãos? Fomos chamados para ser formado em nós a imagem do Filho, Jesus Cristo. Então as coisas estão cooperando para produzir em mim uma santidade que aponte para a pessoa de Cristo. Quando alguém olhar para mim, ela precisa ver diferença. E quando ela perguntar por que eu sou diferente, eu devo dizer porque o Filho de Deus me comprou. Porque eu não pertenço a mim. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, meu irmão, ponha uma coisa na sua cabeça. Como Deus opera por meio da tribulação? Ele opera produzindo cópias do seu Filho em nós.
Ele opera produzindo a imagem do seu Filho em nós. E para isso, os nossos pecados precisam ser trabalhados. As nossas misérias precisam ser retiradas. As nossas sujeiras precisam ser lavadas pelo sangue. A nossa fé precisa ser trabalhada. O músculo espiritual precisa ser exercitado. E Deus está operando para isso. E nós precisamos confiar nisso. Então, não negligencie a tribulação, porque a tribulação faz parte da pedagogia de Deus para operar a bondade dele em nós. Aleluia. Então, que Deus nos abençoe, guarde o nosso coração no meio dessas batalhas. Amém? Queremos agradecer, pastor Lázaro, né? Receba um abraço do nosso pastor, né, da igreja. Finalizamos. E foi um prazer. Tchau, pastor. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também. Amém. Então, gente, que palavra abençoada, né? Que palavra maravilhosa. Como é bom saber que o Senhor tem moldado o nosso caráter, né? Colaborado com o nosso crescimento para que todos os dias nós venhamos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo, né? E como o versículo 35 do capítulo 8 de Romanos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Né? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Né? Que essa palavra seja aplicada aos nossos corações, que ela possa germinar no seu coração e que Deus molde você todos os dias e que você se alegre com isso, sabendo que Deus tem feito cópias do seu Filho Jesus Cristo em você, para que todos o adorem, para que todos o vejam, o ouçam, o sintam. Então tenha paz em meio à tribulação. Amém. Quando nos conectamos, né, com o Senhor, através do Espírito Santo e sua palavra, essa paz, em meio a todo o conflito ou o caos que surgir, né? Essa paz é gerada dentro de nós. Então, receba um abraço, né? Do nosso pastor, da nossa igreja, né? A cada jovem que está conosco, um cheiro, né? Que Deus abençoe. E logo, logo, vamos nos poder nos abraçar e estarmos juntos, viu? Esperamos você nas próximas. Amém. Continue conosco. Amanhã tem escola bíblica dominical, certo? Se conecte conosco. Vamos crescer e aprender do Senhor. Vamos deixar o Senhor nos moldar, tá bom? Então, tchau. À noite também, Deus né? abençoe. E à noite, culto, certo? Se conecte com o Senhor. Vamos juntos adorar a Deus, porque Ele tem produzido em nós algo precioso. Forte abraço, meus irmãos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Paz do Senhor. A paz do Senhor.